A paz do Senhor Jesus Cristo, é mais uma oportunidade que Deus aí nos concede, nós estamos juntos nessa manhã, né? Pastor Carlos Sales, né? Com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, né? Que Deus esteja aí vindo com o vigor espiritual sobre a vida de cada um de nós, que nós possamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, mais uma vez, com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, nós vamos abrir aí em Mateus, né? Para nós estarmos louvando, engrandecendo o nome do Senhor, amém? Através da sua palavra. Então, uma boa sexta-feira para os amados irmãos, mais um bom final de semana, que Deus esteja aí operando, né? De uma forma abundante e transbordante na vida de cada um, em nome de Jesus. Quero abrir aí em Mateus capítulo 2, né? Versículo 12. Diz aí a palavra do Senhor: e sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Glórias a Deus. Aí está falando, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, daquele episódio, né, que Herodes, ele manda os reis magos ir até ele e avisar, né, a respeito do Salvador de Israel. A paz do Senhor Jesus Cristo, a nossa amada irmã Grazi, é um prazer tê-la conosco, né? A gente já está com saudade de ouvir a irmã aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então Deus esteja abençoando você e toda a sua família aí, ó. Tá me devendo a foto da mamãe, hein? Quero ver você aí no Facebook com a foto da mamãe. Fala, não, aqui tá a minha, como se diz, aquela que me deu a luz, aquela mulher linda, preciosa, maravilhosa que eu amo muito e eu creio que vai ser bênção, né? Nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe para que nós tenhamos vida em abundância nessa terra. É promessa de Deus, amém? Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, eles foram avisados por divina revelação para que mudasse a sua rota. Por causa de quê? Eles, quando vieram, eles viram a luz no Oriente, eles vieram adorar, né, ao Senhor Jesus que tinha nascido. E eles foram até o palácio e ali falaram com Herodes a respeito de onde nascia o Salvador segundo os escritos. E nisso Herodes, ele tentou tentar tirar de outro o local exato onde adoraria o Salvador. Mas segundo o que Herodes queria, Herodes era uma raposa velha, como diz o ditado, né? Ele queria arguí-los para ir matar a criança, porque ele tinha medo de perder o cargo como rei, né? Então, nessa situação toda, amados irmãos, as Sagradas Escrituras diz que Herodes, no caso, ele queria era matar o Filho de Deus. E nisso, amados irmãos, os reis magos, eles foram adorar o Senhor, eles levaram ouro, incenso e mirra, né? E adoraram o Senhor conforme a Bíblia, ela fala. E quando eles voltaram, em vez de eles passarem para ir onde estava Herodes, não, eles foram avisados por divina revelação que eles tomassem um outro caminho para voltar para casa. Então Herodes, ele na sua fúria, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então houve choro em Ramá, houve tristeza ali em Jerusalém por causa da loucura do rei. Então, amados irmãos, o Senhor, ele vem trazendo nessa manhã a respeito de divina revelação. O Senhor, ele tem nos revelado todo o seu propósito, aquilo que nós precisamos de Deus, ele tem revelado a mim, ele tem revelado a você. Amém?
Então quero também ler aqui uma reflexão para que nós possamos aí corroborar com o texto que nós lemos aqui nas Sagradas Escrituras. Diz assim, revelação, essa é o título, né, a epígrafe, né, do texto. E sendo por divina revelação avisados em sonho, está em Mateus, que nós acabamos de ler, só que a parte B, né, a parte A, logo no início. Então, Mateus 2,12. Certa vez um filho de um fazendeiro desapareceu inexplicavelmente. Chegou a noite e nada dele voltar. Aflito, o pai resolveu pedir ajuda aos vizinhos para tentar achar o filho, mas depois de várias horas, como ninguém conseguiu encontrá-lo, as buscas foram encerradas. Durante a noite, o fazendeiro viu em um sonho um homem lhe dizendo onde estava exatamente o seu filho. Ele mal pôde esperar o dia raiar. Montou em seu cavalo e dirigiu-se ao local que vislumbrara no sonho. De repente, os olhos brilharam de felicidade ao ver o filho são e salvo, deitado sobre os arbustos. Pai e filho se abraçaram e, depois de agradecerem a Deus pela grande bênção alcançada, o rapaz comentou: Pai, eu orei para que o Senhor me encontrasse. Ao ser perguntado como conseguir achar, o fazendeiro respondeu ao filho: Antes de dormir, eu pedi ao Senhor que me revelasse o lugar onde você estava, e ele me revelou. Deixa eu subir o texto aqui. E ele me revelou. Diz mais: se você sofreu alguma perda, ore pedindo que o Senhor lhe revele através da sua palavra como você poderá encontrar o que perdeu. Deus, que conhece todas as coisas, há de revelar a você o que você necessita e lhe conceder a vitória. Amém? Então é um texto simples, mas é um texto que fala de perda. É um texto bíblico que fala de revelação. E assim, amados irmãos, como o texto bíblico fala de revelação, qual a revelação que o texto bíblico fala? Ele fala de revelação protegendo a vida de uma criança, de um recém-nascido, né? O menino Jesus. E o texto da reflexão fala sobre a revelação de achar aquilo que se perdeu. Nessa situação toda, uma coisa é comum: a revelação de Deus para ambos os casos. Nós precisamos entender no texto bíblico sobre proteção, fala sobre proteção familiar. O inimigo ele pode até tentar buscar aquilo que é seu, tomar aquilo que é seu, tentar se apossar dos seus filhos, da sua casa, daquilo que você realmente ama, cuida. Mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus que revela, é um Deus que protege, é um Deus que guarda. E conforme Deus tem guardado a mim e a você durante todo o tempo de nossa vida, também guardará os nossos filhos. Mas o texto, amados irmãos, que nós lemos em reflexão, o pai ora e o filho também ora. E o filho clama e o pai também clama a Deus para que encontrasse o filho que se perdeu. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos filhos dentro dos nossos lares que se encontram perdidos, que se encontram em situações difíceis. E muitas vezes, amados irmãos, conforme o filho ele tem se espelhado no pai e na mãe, o filho está ali, o filho está orando,
O filho está clamando, mas por causa de quê? Porque viu o pai, viu a mãe orar. O filho está clamando porque a Bíblia diz: ensina um menino no caminho que ele deve andar, e quando for tarde jamais se desviará dele. Mesmo naquela situação de perdido, mesmo na situação de destruição da vida dele, lá mesmo no final do poço, perdido, muitas vezes nas drogas, muitas vezes na situação aí de prostituição, muitas vezes enredados por más companhias, muitas vezes no tráfico, na cracolândia, seja onde estiver, aquela palavra vai estar sempre latente no seu coração, na sua mente. Eu via meu pai orar, eu via minha mãe orar, eu via Deus responder. E naquele momento, amados irmãos, mesmo perturbado, mesmo numa situação difícil, distante da casa do pai, o pai ora, o filho também ora. E naquele momento Deus opera. E a Bíblia diz que em divina revelação, aleluia, os magos eles foram avisados que não deveria voltar pelo mesmo caminho, mas deveria voltar por um outro caminho, porque havia soldados à espreitas onde tentaria tirar deles onde estava o Salvador de Israel. Aquele pai, ele orou e Deus o direcionou através de sonhos aonde estava o seu filho, porque já havia feito de tudo para encontrar o filho. Chamou os vizinhos, ficaram até certa hora da noite e nada de encontrar. Mas quando ele orou, quando ele clamou, quando o filho orou, clamou ao Senhor, durante a noite, o pai foi revelado em sonhos onde estava o filho. Amados irmãos, é momento de nós estarmos orando, é momento de nós estarmos clamando, é momento de nós estarmos colocando a nossa família nas mãos de Deus, porque a nossa família, ela precisa muito das mãos do Senhor. Eu tenho falado aí que é um texto, né, que fala a respeito da palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 15, verso 11, que fala sobre o filho pródigo. E quando fala do filho pródigo, também o filho pródigo é aquele que sai. E aquele que sai, ele sabe que ele está perdido. E na situação da sua perdição, ele fala assim, com ele mesmo, na sua memória: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância na minha casa, e eu aqui pereço, né? Passo necessidades. Ele olha para aquele balde, né, de coisas ruins, de lavagem, de ração. Ele diz assim: levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus servos, como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados, né? Assim ele diz. A paz do Senhor, a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando aí nesse dia, amém? Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe, glórias a Deus. Está com um visual bonito, que Deus esteja aí abençoando, amém? Deus esteja protegendo, guardando tanto a senhora conforme as filhas, né? Deus esteja abençoando toda a família, em nome de Jesus, amém? Então, aquele filho, ele se encontra numa situação difícil, e ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como dos teus empregados. E ele volta ao pai, o pai o recebe, né, de braços abertos, beija e fala ao seu servo: trazer a melhor roupa, sandália para os pés, anel para o dedo. E o pai recebe de volta na sua casa e manda matar um bezerro cevado. E diz assim: este meu filho estava perdido, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando o filho que estava nos campos, né, o filho que estava em casa, estava nos campos, quando ele volta, ele encontra a casa em festa. Ele não quer entrar na casa, porque fala: esse teu filho aí, que saiu de casa, gastou tudo quanto o Senhor tinha, gastou a tua herança, e agora o Senhor recebe ele com festa. E o pai fala ao filho que estava em casa: olha, meu filho, esse teu irmão, ele estava morto
e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E quando nós olhamos para o texto bíblico nessa situação, a gente vê que o irmão que estava em casa, ele estava perdido, com o coração cheio de rancor, porque ele não queria receber o irmão de volta. Amados irmãos, há uma necessidade muito grande de nós estarmos perdoando, há uma necessidade muito grande de nós estarmos fazendo a nossa parte no reino de Deus, porque tem muitos filhos que estão perdidos até mesmo dentro de casa. Hoje em dia, os pais e as mães, eles dizem assim: é melhor o meu filho estar dentro do quarto com o namorado, a minha filha dentro do quarto com o namorado, do que do lado de fora. Mas a Bíblia, ela condena esse tipo de coisa. A Bíblia condena, a Bíblia fala que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Então, a gente muitas vezes tira do perigo que está lá fora, a gente quer proteger muito e coloca os filhos num perigo espiritual. O perigo espiritual dos filhos não receberem a salvação, porque Deus condena aí a prática do sexo antes do casamento. Se coloca um garoto, uma garota dentro de um quarto fechado, dormindo a noite inteira juntos, realmente eles vão entrar em fornicação. Então nós precisamos entender que Deus, ele quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua vida, a vida de tua família. Outras coisas também, a gente coloca o computador dentro do quarto do nosso filho e a gente vai dormir à noite e o computador fica ligado a noite inteira, o filho fica perdido nas prostituições. O computador é uma porta para o mundo e muitas vezes a masturbação, muitas vezes situações que pessoas lá fora estão aliciando os nossos filhos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele quer agir na minha vida, Deus quer agir na tua vida, Deus quer fazer toda a diferença, mas nós temos que estar apercebidos dessas coisas que têm acontecido bem diante dos nossos olhos e nós não percebemos o quanto o mundo é hostil, o quanto o mundo quer nos tragar. Nós precisamos entender que as nossas orações, os cuidados para com os nossos filhos, os cuidados para com a nossa casa, tem que ser verdadeiramente sobre a vigília dos teus olhos. O computador que está no quarto, você tem que de vez em quando estar entrando, olhando e falando com o seu filho: deixa a mamãe, deixa o papai ver. Ainda que o teu filho já tenha uma certa idade, você tem que sentar, você tem que conversar e você tem que colocar as claras para o teu filho, para a tua filha, que o amor de Deus, ele excede todo entendimento. E a Bíblia diz que Deus, ele é fogo consolador, mas também é fogo consumidor. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos a entender o agir de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus quer mudar o quadro, mas quando Deus quer mudar o quadro, achar os nossos filhos que estão perdidos, nós precisamos estar em conformidade com a palavra de Deus. Nós temos que estar imbuídos, cheios do seu Espírito Santo. O tabernáculo do Deus Altíssimo é o nosso corpo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos, mas ele habita em nós. E nós não queremos que o Senhor habite em um templo cheio de imundice. Nós precisamos nos limpar para que Deus venha morar em nós, para que Deus venha fazer toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos doando a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar orando, clamando e fazendo tudo o que o Senhor pede na sua palavra. E aí sim nós encontraremos vitória, nós encontraremos aqueles que estão perdidos dentro da nossa casa. A Bíblia, ela fala nesse texto, amados irmãos, que eu acabei de ler, esse capítulo de Lucas 15, ele tem aí 3 narrativas. Ele fala também sobre a ovelha que se tinha perdido. O homem deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela que se havia perdido. Diz que a mulher também, a mulher
que fala sobre a dracma perdida. A mulher, ela varreu a casa diligentemente, e quando ela varre a casa diligentemente, ela tira toda a sujeira da casa. E quando ela tira a sujeira da casa, o que acontece? Ela encontra a dracma perdida, porque ela procurou diligentemente dentro da sua casa onde estava a sujeira. Porque para encontrar a dracma perdida, aquilo que se perdeu, tem que tirar a sujeira para fora. Nós precisamos entender que Deus quer fazer com que nós venhamos estar nos expondo a quem? Ao homem? Não. Ao seu pastor? Não. Mas se expondo a Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, e Ele verdadeiramente mudará tudo em nossas vidas. Quando nós ficamos nu diante de Deus, não é pelado literalmente falando, não, mas é entregar a Deus tudo que nós temos em oculto, falar assim: Deus, olha, essa é a minha real situação, eu preciso do Senhor, essa sujeira ela tem que ser tirada, eu preciso ser lavado, eu preciso ser remido, transformado pelo teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Aí Ele vai operar, Ele vai fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Está conosco também na live a Jamílis, Ribeiro, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja aí prosperando. Como vai seu pai? Melhorou? Fale aí pra gente estar continuando em oração, clamando a Deus pela vida dele, pela sua família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, tenha um bom dia de sexta-feira. Então, amados irmãos, quando nós estamos aí falando a respeito também de proteção, de guardar, o Senhor protegendo o seu próprio filho, Ele diz assim: olha, avisa por divina revelação aos magos, passa por outro caminho, porque Herodes procura para que vocês venham e tragam o local onde está a criança, mas eles voltam para um outro lugar. E Herodes, vendo que foi enganado, segundo o texto da Bíblia, ele vai na sua loucura e mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, amados irmãos, Herodes representa Satanás, Herodes representa o mal. Então esse mundo mal, ele precisa, em nome de Jesus Cristo, de um Deus que venha avisar a mim e a você por divina revelação que os nossos filhos precisam de proteção, a nossa casa precisa de cuidado e nós precisamos de Deus. Então, em nome de Jesus, que Deus esteja aí operando, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. A Jamília está falando aí, Aleluia. Deus há de operar, Jamílis, sobre a vida do seu pai. Eu creio que Deus há de fazer um milagre. Eu creio que o milagre de Deus, ele não está distante, mas nós cremos que a boa mão do Senhor, ela nos alcançará em todos os seus propósitos. Amém? Eu vou continuar orando pelo seu pai e que Deus vai aí fazer verdadeiramente o melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Que Deus esteja abençoando os amados irmãos. Eu quero estar orando por vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma, ó Deus, os meus amados irmãos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, aleluia, todos os dias de manhã entrado, ó Pai, na live, ó Pai, para estar, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja falando a cada coração, ó Pai, esteja operando, ó Pai, de conformidade, Senhor Deus, com Teu querer, com Teu efetuar. Olha aí, ó Deus, o Pai da Jamílis, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, sobre a vida do seu Pai, sobre a sua visão, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, pois o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados. Assim, Senhor Deus, sara, Senhor Deus, o Pai da Jamília, a sua casa, que Deus esteja operando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor Deus, eu oro pela minha irmã Grazi, Senhor Deus, pela sua família, pelos seus familiares, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja operando, ó Pai,
aleluia, Senhor, de uma maneira, Senhor, sobrenatural. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma também, Senhor, a minha irmã Marina Salles, ó Pai, toma ela, toma a sua casa, o seu coração, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus de Israel, esteja vindo, ó Pai, trazendo sobre ela, Senhor, a alegria, Senhor, da salvação do Senhor. Assim, ó Deus, eu oro, ó Pai, clamando também, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, está nos ajudando, ó Pai, em divina revelação, Senhor Deus, para que possamos cuidar também dos nossos filhos, ó Pai, da nossa casa, que Teu Espírito Santo esteja falando conosco, ó Pai, e que nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai, todos os dias de nossa vida. Então nos ensina, Pai, no Teu caminhar, nos ensina, Senhor Deus, a fazer aquilo que é reto, aquilo, Senhor Deus, que é da Tua vontade. Proteja, guarda, Pai, esteja, Senhor Deus, dando saúde ao Teu povo, Pai, que o Teu milagre, Pai, esteja sempre presente diante dos nossos olhos, ó Pai, e que nós sejamos alvos, ó Pai, do Teu milagre, da Tua boa mão, da Tua benevolência, do Teu sobrenatural. Que o Senhor venha olhar para conosco, ó Pai, com a Tua eterna compaixão, Pai. Ó Deus de Israel, revigora as nossas forças, ó Pai, que jamais venhamos, ó Pai, desanimar no caminhar. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos conduzindo, ó Pai, a caminhos, ó Pai, de passos verdejantes. Que possamos estar sempre presentes diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glórias a Deus. Eu quero dar a bênção apostólica. Oh, aleluia. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Agora pastor Carlos vai estar preparando, né, para estar aí trabalhando, né? Tem que buscar o sustento, né, da família. Todos nós, né? Nós precisamos aí estar contando com a força motriz do Senhor, né? Que Ele venha abençoar também os vossos corpos, revigorar as vossas forças, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ser uma bênção nas mãos do Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Uma ótima sexta-feira para você também, minha irmã Grazi. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe a todos.